Existe uma maldição financeira que persegue sua família há gerações. E hoje, você vai descobrir como Abraão quebrou essa mesma maldição em apenas 24 horas. Kathryn Kuhlman encontrou esse protocolo escondido nos manuscritos ancestrais. Ela nunca quis revelar publicamente, mas antes de morrer, sussurrou para uma pessoa. Essa pessoa me contou, e agora vou contar para você. Você já reparou? Não importa quanto você se esforce, o dinheiro sempre escapa, como água escorrendo entre os dedos. Sua família tem o mesmo padrão há décadas. Seus pais lutaram com dinheiro, seus avós também. E você está repetindo o ciclo. Isso não é coincidência. É uma maldição ancestral, ativa. Mas Abraão descobriu algo. Um protocolo específico. Em 24 horas ele passou de sem teto, sem posses, para o homem mais próspero de sua época. A Bíblia não conta os detalhes, mas Kathryn Kuhlman encontrou. Ela estava orando em um local de grande poder espiritual, em 1962, sozinha, num lugar sagrado onde Abraão havia orado. De repente, sentiu uma presença. Uma voz começou a ditar, palavra por palavra, o protocolo exato que Abraão usou. Kathryn testou primeiro em si mesma. Em 24 horas, recebeu a maior oportunidade de sua carreira. Depois testou com 10 pessoas próximas. Todas tiveram mudanças financeiras em um dia. Mas ela ficou assustada com o poder do que havia descoberto. Guardou em segredo por anos. Vou te explicar como funciona. Mas primeiro preciso que você entenda uma coisa. A pobreza não é falta de dinheiro. É uma força espiritual. Uma entidade que se alimenta da sua energia vital. Quanto mais você luta contra ela, mais forte ela fica. Abraão percebeu isso quando ainda se chamava Abrão. Ele trabalhava duro, planejava, economizava, mas a prosperidade sempre fugia. Até o dia em que Deus o consagrou e revelou o protocolo. O protocolo tem 3 fases. A primeira fase quebra a maldição. A segunda ativa a bênção. A terceira sela a prosperidade para sempre. Tudo em 24 horas. Mas tem um detalhe que Kathryn descobriu. Tem que ser feito numa ordem específica. E em horários específicos. Se você inverter a ordem ou errar o timing, não funciona. Deixa eu te contar sobre Sarah. Uma mulher que conheci em 2020. Ela havia perdido o emprego. Estava com 3 meses de aluguel atrasado, prestes a ser despejada. Eu ensinei o protocolo numa terça-feira às 6 da tarde. Na quarta-feira, às 6 da tarde, ela me ligou chorando. Tinha recebido uma proposta de emprego com salário 3 vezes maior. Uma empresa que nem sabia que ela existia havia ligado. O Roberto, empresário falido, devia R$200 mil. Aplicou o protocolo numa sexta à noite. No sábado à noite recebeu uma proposta para vender uma patente que havia registrado anos atrás. Exatamente R$250 mil. Coincidência? Impossível. O protocolo funciona porque mexe com leis espirituais que a maioria das pessoas desconhece. Abraão sabia dessas leis. Por isso Deus o escolheu para ser pai de uma nação próspera. Não foi por acaso. Agora preste atenção. Vou revelar a primeira fase do protocolo. Mas tem uma condição. Você precisa aplicar hoje mesmo. Se deixar para amanhã, a janela se fecha. A energia espiritual muda. E você terá que esperar um ciclo completo de 28 dias. A primeira fase se chama quebra do pacto ancestral. Toda família tem pactos espirituais. Acordos que foram feitos por antepassados. Na maioria das vezes, pactos de sobrevivência. Aceito pouco para não perder tudo. Prefiro segurança à abundância. Dinheiro é perigoso. Esses pactos criam correntes espirituais, como correntes invisíveis que impedem o fluxo da prosperidade. Abraão tinha as mesmas correntes, até descobrir como quebrá-las. Kathryn encontrou a oração exata nos manuscritos. Mas não é qualquer oração. É uma declaração de libertação espiritual.
contra espíritos de opressão financeira que controlam o dinheiro na região onde você vive. Quando Abraão fez essa declaração, a Bíblia diz que saiu da sua terra. Mas no texto original em hebraico significa: foi arrancado da sua prisão espiritual. Ele quebrou pactos que nem sabia que existiam. Você vai fazer a mesma coisa. Mas primeiro preciso te ensinar a identificar se você está sob maldição financeira. Tem sinais específicos. Se você tem pelo menos 3 desses sinais, a maldição está ativa na sua vida. Primeiro sinal: dinheiro que some sem explicação. Você conta quanto tem e no dia seguinte falta. Gastos que não consegue rastrear, como se o dinheiro evaporasse. Segundo sinal: oportunidades que desaparecem na última hora. Você está prestes a fechar um negócio e algo sempre acontece. A pessoa muda de ideia. Surge um imprevisto. O timing nunca é certo. Terceiro sinal: sabotagem interna. Você mesmo boicota suas chances. Perde prazos importantes. Esquece de ligações cruciais. Age de forma autodestrutiva sem entender por quê. Quarto sinal: padrão familiar repetitivo. Todos na sua família têm problemas parecidos com o dinheiro, independente do esforço ou educação. Como se existisse um teto invisível que ninguém consegue ultrapassar. Quinto sinal: cansaço constante quando pensa em dinheiro. Só de imaginar contas para pagar você se sente exausto. Evita olhar extratos. Adia decisões financeiras. A energia some quando o assunto é dinheiro. Se você reconheceu pelo menos 3 sinais, a maldição está ativa. Mas não se desespere. Abraão tinha todos os 5 sinais e quebrou em 24 horas. Agora vou te ensinar a primeira parte do protocolo: a quebra do pacto ancestral. Mas lembra do que eu disse? Tem que ser feito hoje. Se você adiar, a janela se fecha. Primeira coisa: escolha um horário entre 6 da tarde e meia-noite. Prefira horários ímpares. 7 da noite, 9 da noite, 11 da noite. Nesses horários, a barreira espiritual está mais fraca. Segunda coisa: fique sozinho. Nem cachorro pode estar no ambiente. A energia não pode ser dispersada. Desligue celular. Desconecte o Wi-Fi. Você vai entrar em dimensão espiritual. Qualquer interferência quebra o processo. Terceira coisa: acenda uma vela branca. Não é misticismo. É física quântica. A chama cria um campo eletromagnético que facilita o acesso às dimensões superiores. Abraão sempre acendia fogo antes de orar. Agora você sabe por quê. Quarta coisa: pegue uma moeda. Qualquer moeda. Segure na mão esquerda. A mão esquerda está conectada ao lado direito do cérebro, o lado da intuição e da conexão espiritual. A moeda representa sua relação atual com o dinheiro. Agora vem a parte crucial. Você vai falar em voz alta. Não pode ser sussurrado. Não pode ser mental. Tem que sair som da sua boca. As palavras criam frequência vibratória, e é a frequência que quebra os pactos. Esta é a declaração que Abraão fez. Catherine transcreveu palavra por palavra. Eu. Fale seu nome completo. Declaro guerra contra todo pacto de pobreza feito pelos meus antepassados. Quebro toda a aliança com a escassez, que foi selada no sangue das gerações passadas. Anulo todo o acordo que limitou a prosperidade da minha linhagem. Pause por 10 segundos. Sinta a energia mudando. Continue, pelo poder do nome de Jesus. Eu me desligue de toda a maldição ancestral de pobreza que veio através da minha linha paterna e materna. Corto toda ligação espiritual com a privação. Queimo todo o contrato que me mantém preso à limitação. Pause novamente. Você pode sentir algo mudando no ambiente. Agora, a parte final da primeira fase. Eu decreto que a partir deste momento, a prosperidade de Abraão é a minha prosperidade. A bênção que estava sobre ele, agora está sobre mim. Eu entro na linhagem espiritual dos prósperos. Selado em nome de Jesus. Sopre a vela. Guarde a moeda na carteira. A primeira fase está completa. Mas atenção!
Você vai sentir resistência nas próximas horas. Sonhos estranhos, pensamentos negativos sobre dinheiro, vontade de desistir. É normal. A maldição ancestral de pobreza está lutando para se manter ativa. Ignore. Continue firme, porque agora vem a segunda fase, a ativação da bênção. É nesta fase que o protocolo de Abraão realmente mostra seu poder. É quando a prosperidade começa a se manifestar fisicamente. Kathryn Kuhlman descobriu que Abraão não parou na quebra da maldição. Ele fez algo mais. Algo que ativou uma força prospectiva tão poderosa que Deus o consagrou. De Abrão para Abraão, pai de multidões. Mas tem um segredo nesta segunda fase. Um detalhe que poucos sabem. Tem a ver com o que Abraão fez entre a meia-noite e o amanhecer. Algo que a Bíblia apenas sugere, mas que Kathryn Kuhlman descobriu nos manuscritos ancestrais. Ele conversou com uma entidade espiritual específica. Não foi com Deus diretamente. Foi com o anjo responsável pela prosperidade material. E fez um acordo, um novo pacto. Desta vez um pacto de abundância. Esse anjo tem um nome e um protocolo específico para ser contatado. Abraão sabia disso. Por isso prosperou tão rapidamente. Não foi sorte, foi estratégia espiritual. Você está pronto para descobrir como fazer esse contato? A segunda fase precisa ser feita entre meia-noite e 3 da manhã. É neste horário que o véu entre dimensões fica mais fino. O acesso aos reinos espirituais fica facilitado. Abraão sempre orava na madrugada. Agora você entende o motivo. Mas tem uma preparação específica. Você não pode fazer de qualquer jeito. O anjo da prosperidade só responde a quem está vibrationally aligned, em sintonia vibratória. Se você estiver em frequência baixa, ele não aparece. Como elevar sua frequência? Kathryn Kuhlman descobriu 3 métodos que Abraão usava. São simples, mas eficazes. Se você pular algum, o protocolo não funciona. Primeiro método: jejum de 4 horas antes da ativação. Nada de comida, só água. O estômago vazio facilita a conexão espiritual. O corpo não gasta energia digestiva. Toda a energia fica disponível para o processo. Segundo método: banho com sal grosso às 11 da noite. O sal remove cargas energéticas negativas acumuladas durante o dia. Você precisa estar energeticamente limpo para o contato. Deixe o sal agir por 10 minutos. Depois enxague com água fria. Terceiro método: escute o silêncio por 20 minutos. Sente-se em posição confortável. Feche os olhos. Não medite. Não ore. Apenas escute o silêncio. Sua mente vai querer pensar. Ignore. Foque apenas no silêncio entre os pensamentos. Depois dessa preparação, você estará pronto para a ativação. Mas deixe eu te contar algo que Kathryn Kuhlman nunca contou publicamente. Ela testou o protocolo com várias pessoas antes de decidir mantê-lo em segredo. Uma delas era um empresário falido de Detroit. Vou chamá-lo de Michael. Michael devia mais de $1 milhão. Estava prestes a declarar falência. Família destruída. Casamento acabando. Ele estava desesperado. Kathryn Kuhlman decidiu ensiná-lo como último recurso. Michael fez a primeira fase numa segunda-feira. Na terça-feira começou a segunda fase. Seguiu o protocolo exatamente como Kathryn Kuhlman ensinou. Entre meia-noite e 3 da manhã, ele fez o contato com o anjo da prosperidade. Na quarta-feira de manhã, o telefone tocou. Era um advogado de Nova York. Um parente distante que Michael nem conhecia havia morrido e deixado uma herança de $2 milhões. Para ele, coincidência. Kathryn Kuhlman sabia que não. Michael pagou todas as dívidas. Reconstruiu a empresa. Hoje é multimilionário. Mas Kathryn Kuhlman ficou assustada com o poder do que havia descoberto. Decidiu não ensinar mais ninguém. Até me encontrar. Ela me passou o protocolo completo 3 dias antes de morrer. Com uma condição: só ensinaria pessoas que realmente precisassem. E que prometessem usar com sabedoria. Por isso estou compartilhando com você. Porque sei que você precisa
E confio que vai usar com responsabilidade. Agora vou te revelar como fazer o contato com o anjo da prosperidade. O nome dele é Raziel. Ele é mencionado discretamente na Bíblia. Mas só quem conhece os códigos consegue identificar. Raziel é responsável por liberar recursos financeiros no plano material. Ele tem autoridade sobre oportunidades de negócio, investimentos, ofertas de emprego, heranças inesperadas, achados valiosos, tudo que envolve entrada súbita de dinheiro. Abraão conhecia Raziel, fez um pacto com ele. Por isso prosperou de forma sobrenatural. Gado aparecia do nada. Terras eram oferecidas gratuitamente. Reis faziam propostas inesperadas. Não era sorte. Era resultado do pacto. Agora você vai fazer o mesmo pacto. Entre 00:30 e 3 da manhã, depois da preparação. Acenda 3 velas brancas. Forme um triângulo. Você vai ficar no centro. As velas representam as 3 dimensões que se conectam durante o contato: física, espiritual e financeira. Pegue uma nota de dinheiro. O valor não importa. Pode ser R$1, R$10, R$100. O importante é que seja dinheiro de verdade. A energia do dinheiro real atrai Raziel. Segure a nota na mão direita. Olhe para o triângulo de velas. Fale em voz alta: Raziel, anjo da prosperidade material, eu te invoco para fazer um novo pacto. Assim como fizeste com Abraão, faça comigo. Abre as portas da abundância financeira na minha vida. Aguarde em silêncio por 1 minuto. Você pode sentir uma presença, uma energia diferente no ambiente. É Raziel se manifestando. Continue. Eu ofereço minha gratidão eterna em troca da tua intervenção. Prometo usar a prosperidade com sabedoria, para abençoar outros, para honrar o Criador, para expandir o reino dos céus na terra. Queime a nota de dinheiro na chama de uma das velas. O fogo transforma a energia material em energia espiritual. É o selo do pacto. A partir deste momento, Raziel está autorizado a agir na sua vida. Apague as velas na ordem. Primeiro a da direita, depois a da esquerda, por último a do centro. Guarde as velas queimadas. Não jogue fora. São objetos sagrados agora. O pacto está selado. Dentro de 24 horas, algo vai acontecer. Uma oportunidade, um convite, uma proposta, uma descoberta. Pode ser algo pequeno no início, mas é o sinal de que o protocolo funcionou. Mas existe uma terceira fase, a mais importante. É ela que garante a prosperidade para sempre, que assegura que a abundância se torne permanente em sua vida. Sem ela, a prosperidade pode durar apenas algumas semanas. Abraão quase cometeu esse erro. Ele havia quebrado a maldição ancestral, feito o pacto com Raziel. Começou a prosperar, mas quase perdeu tudo porque desconhecia a terceira fase. Até Deus mesmo intervir para lhe ensinar. É nesta terceira fase que você descobre o porquê de Deus ter consagrado Abraão. Por que ele se tornou pai de nações? Por que sua descendência se multiplicou como estrelas no céu? Existe um segredo espiritual profundo nessa transformação. E Kathryn Kuhlman descobriu qual é esse segredo. Mas antes de revelar a terceira fase, preciso compartilhar algo que aconteceu comigo. Algo que mudou minha vida para sempre. E que prova que o protocolo de Abraão funciona mesmo nos casos mais extremos. Eu estava falido em 2018. Havia perdido tudo em uma sociedade que deu errado. Casa hipotecada, cartões no limite, sem dinheiro nem para comer. Minha esposa ameaçava me deixar. Meus filhos me olhavam com vergonha. Foi quando conheci Kathryn Kuhlman. Ela já estava bem idosa. Poucas pessoas tinham acesso a ela. Mas Deus abriu essa porta em minha vida. Ela me viu e disse: "Você está sob uma maldição ancestral de pobreza de terceira geração." Eu nem entendia o que isso significava. Ela explicou que meu avô havia feito um acordo ancestral de sobrevivência durante a Grande Depressão. Um pacto de sobrevivência. Aceito pouco para garantir o básico. Esse pacto havia sido transmitido para meu pai. E de meu pai para mim. Kathryn Kuhlman
Me ensinou o protocolo completo em uma tarde de domingo. Eu estava tão desesperado que fiz tudo exatamente como ela mandou. Primeira fase no domingo à noite. Segunda fase na madrugada de segunda. Terceira fase na terça-feira. Na quarta-feira de manhã, meu telefone tocou. Era um editor de São Paulo. Havia lido um artigo que escrevi anos atrás. Queria comprar os direitos para transformá-lo em livro. Ofereceu R$50 mil adiantados. Em uma semana, recebi 3 propostas de trabalho. Em um mês, havia pagado todas as dívidas. Em 6 meses, comprei uma casa nova. Em um ano, abri minha própria empresa. Hoje sou financeiramente livre. Por isso sei que o protocolo funciona. Não é teoria, é testemunho pessoal. Mas Kathryn Kuhlman me alertou sobre algo crucial. O protocolo sem a terceira fase é como construir uma casa sem alicerce. Pode funcionar por um tempo, mas não se sustenta. A prosperidade acaba retornando gradualmente ao estado anterior. A terceira fase é o que ela chamava de selo da perpetuidade. É o que transforma uma bênção temporária em uma herança espiritual permanente. É o que faz a prosperidade se multiplicar em vez de apenas se manter. Abraão descobriu isso da forma mais difícil. Ele havia prosperado rapidamente após o pacto com Raziel. Gados se multiplicavam, terras apareciam, riquezas fluíam. Mas ele notou algo estranho. A cada vitória, surgia uma batalha maior. Reis invejosos declaravam guerra. Famílias rivais roubavam seus rebanhos. Crises econômicas ameaçavam sua prosperidade. Era como se forças espirituais estivessem tentando reverter sua bênção. E estavam mesmo. Foi quando Deus apareceu para Abraão e revelou a terceira fase. O selo que tornaria sua prosperidade indestrutível. Não apenas para ele, mas para sua descendência até a 1000ª geração. Kathryn Kuhlman encontrou esse protocolo em manuscritos ancestrais. Estava escrito em aramaico. Levou meses para decifrar. Quando finalmente entendeu, ficou impressionada com a profundidade espiritual da revelação. A terceira fase não é apenas sobre manter a prosperidade. É sobre transformá-la em uma força espiritual que atrai mais prosperidade automaticamente. Como um ímã energético que nunca se desmagnetiza. Mas existe um timing específico. A terceira fase só pode ser feita depois que você receber o primeiro sinal da segunda fase. Pode ser uma oportunidade que aparece, um dinheiro inesperado, um convite para um negócio, qualquer coisa que represente a resposta do anjo Raziel. Se você fizer a terceira fase antes desse sinal, ela não funciona. Se fizer muito depois, perde a janela energética. O timing é crucial. Abraão quase perdeu essa janela. E isso quase custou toda a sua prosperidade. Quando o sinal aparecer, você tem 72 horas para fazer a terceira fase. Não mais que isso. 72 horas é o tempo que uma energia espiritual demora para se estabelecer no plano material. Depois disso, ela se solidifica e fica muito mais difícil de moldar. A terceira fase se chama Protocolo da Multiplicação Perpétua. É o mais poderoso dos 3. É nele que você não apenas prospera, você se torna um canal de prosperidade, um gerador automático de abundância. Abraão se tornou tão próspero depois da terceira fase que reis vinham pedir conselhos financeiros. Suas estratégias se tornaram lendárias. Sua capacidade de gerar riqueza parecia sobrenatural, porque era mesmo. A terceira fase ativa o que Kathryn Kuhlman chamava de DNA espiritual da prosperidade. É como se sua própria essência fosse reprogramada para atrair abundância. Não importa o que aconteça externamente, você sempre encontra uma forma de prosperar. Pessoas que fizeram a terceira fase relatam experiências impressionantes, ideias de negócio que surgem do nada, oportunidades que aparecem em momentos inesperados, contratos que se fecham sozinhos, parcerias que se formam naturalmente. É como se o universo conspirasse a favor da sua prosperidade.
Mas existe um preço. A terceira fase exige algo de você. Não é dinheiro. Não é sacrifício material. É algo mais profundo. Algo que Abraão teve que entregar para receber o selo da perpetuidade. Ele teve que abrir mão do controle. A maioria das pessoas quer prosperar, mantendo o controle total sobre como a prosperidade vai chegar. Querem determinar a fonte, o timing, a quantidade, o método. Isso limita as possibilidades do universo. Abraão aprendeu a confiar completamente na sabedoria divina. Parou de tentar controlar como a prosperidade viria. E ela começou a vir de formas que ele nunca havia imaginado. Mais rápido e mais abundante do que seus planos permitiam. A terceira fase é sobre essa rendição. Sobre abrir mão do seu conhecimento humano limitado e confiar na infinita sabedoria espiritual. É assustador no início, mas é libertador depois. Quando você faz a terceira fase corretamente, algo muda na sua vibração energética. Pessoas começam a perceber, ofertas aparecem, parcerias se formam, dinheiro flui, mas de formas que você nunca planejou. Eu mesmo experimentei isso. Depois que fiz a terceira fase, oportunidades começaram a aparecer em áreas que eu nem conhecia. Investimentos que deram certo, sem eu entender como. Negócios que floresceram, sem muito esforço da minha parte. É como se eu tivesse me tornado um imã para a abundância. Mas deixe-me avisar sobre algo. A terceira fase não é para todos. Exige maturidade espiritual, responsabilidade, compromisso com propósitos maiores que você mesmo. Se você só quer ficar rico para gastar em futilidades, não vai funcionar. Abraão usou sua prosperidade para abençoar nações, para expandir o reino de Deus na terra, para ser uma fonte de bênção para outros. Por isso Deus selou sua prosperidade para sempre. Você precisa ter a mesma mentalidade. A prosperidade que vem através do protocolo de Abraão não é apenas para você, é através de você. Você se torna um canal, um distribuidor da abundância divina. Se você aceita essa responsabilidade, a terceira fase vai transformar sua vida para sempre. Se não aceita, é melhor parar por aqui. A segunda fase já vai melhorar sua situação financeira significativamente. Mas se você quer a prosperidade perpétua, se quer se tornar uma fonte inesgotável de abundância, se quer deixar uma herança de bênção para seus filhos e netos, então precisa da terceira fase. Catherine me fez prometer uma coisa antes de me ensinar, que eu só ensinaria pessoas que demonstrassem estar prontas para esse nível de responsabilidade. Pessoas que entendessem que grande prosperidade exige grande propósito. Por isso preciso saber, você está pronto para essa responsabilidade? Está disposto a usar sua prosperidade futura para abençoar outros? Para expandir o reino de Deus na terra? Para ser uma fonte de esperança para pessoas que estão passando pelo que você está passando agora? Se sua resposta é sim, então vou te revelar a terceira fase. O selo da perpetuidade. O protocolo que transformou Abraão no pai da prosperidade. E que pode transformar você no próximo elo dessa linhagem espiritual abençoada. Mas primeiro, você precisa receber o sinal da segunda fase. Aquela oportunidade que confirma que Raziel atendeu seu chamado. Quando ela aparecer, volte aqui e eu te ensinarei o protocolo final. O protocolo que sela sua prosperidade para sempre. Agora vou te revelar a terceira fase, o selo da perpetuidade. Mas prepare-se. O que você vai aprender agora mudou a história da humanidade. Literalmente. Abraão não foi o único a receber esse protocolo. Salomão também conhecia. Davi aplicou uma versão adaptada. José do Egito usou durante os 7 anos de fartura. Todos os grandes prósperos da Bíblia tinham acesso a esse conhecimento. Mas foi perdido ao longo dos séculos, escondido em manuscritos, protegido por sociedades secretas. Catherine foi a primeira pessoa, em mais de 1000 anos, a decifrar o protocolo completo. A terceira fase
se baseia numa lei espiritual chamada princípio da reciprocidade cósmica. É simples. O universo retorna multiplicado tudo que você doa com o coração correto. Mas tem que ser na frequência específica, no timing exato, com a intenção pura. Abraão descobriu isso quando Deus pediu para ele sacrificar Isaque. Não era sobre matar o filho. Era sobre provar que ele estava disposto a dar o que mais amava. Quando provou, Deus parou o sacrifício e selou sua prosperidade eternamente. Você vai fazer algo parecido, mas adaptado para os tempos modernos. A terceira fase tem 5 passos. Cada passo ativa uma camada diferente da perpetuidade. Se você pular algum passo, o selo não se forma. Se fizer na ordem errada, pode até reverter as fases anteriores. Primeiro passo: escolha sua oferta de perpetuidade. Não é dinheiro. É algo que representa seu apego material mais profundo. Para Abraão, era o filho. Para você, pode ser uma joia de família. Um objeto que tem valor sentimental. Algo que você realmente não quer perder. O universo precisa saber que você está disposto a abrir mão de qualquer coisa pela prosperidade perpétua. Não porque vai tomar de você, mas porque precisa ter certeza do seu compromisso. Segundo passo: jejum de 24 horas. Começa no pôr do sol de um dia, termina no pôr do sol do dia seguinte. Só água, nada mais. O jejum purifica seu campo energético. Remove interferências que poderiam bloquear o selo. Abraão jejuava sempre antes de decisões importantes. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar o ministério. Moisés jejuou antes de receber os mandamentos. O jejum é porta de entrada para dimensões superiores. Terceiro passo: a declaração de perpetuidade. Ao final do jejum, quando o sol estiver se pondo, segure sua oferta de perpetuidade. Olhe para o céu. Fale em voz alta: Criador do universo, eu declaro minha total dependência da tua sabedoria infinita. Abro mão do meu controle limitado. Entrego-te este símbolo do meu apego material. Em troca, peço que seles minha prosperidade para sempre. Pause por 1 minuto. Sinta a energia mudando ao seu redor. Continue. Prometo usar minha prosperidade futura para expandir teu reino na terra, para abençoar os necessitados, para ser canal da tua abundância. Que minha vida seja testemunho do teu poder prospectivo. Agora vem a parte mais difícil. Você precisa enterrar sua oferta de perpetuidade. Enterra, na natureza, longe da sua casa, como símbolo de que você realmente abriu mão. Enquanto enterra, fale: assim como esta oferenda volta para a terra, minha prosperidade se enraiza no eterno. O que planto em fé, colho em abundância multiplicada. Selado está. Amém. Quarto passo: a vigília de confirmação. Volte para casa. Não coma ainda. Fique acordado a noite toda, em oração, em contemplação, em gratidão antecipada. Esta vigília é crucial. É quando o selo espiritual se forma. Durante a vigília, você pode ter visões, sonhos acordados, insights súbitos sobre negócios, ideias que nunca teve antes. Anote tudo. São mensagens diretas sobre como sua prosperidade vai se manifestar. Abraão teve uma visão durante sua vigília. Viu as estrelas do céu se multiplicando. E uma voz disse: assim será tua descendência. E assim será tua prosperidade. Incontável como as estrelas. Quinto passo: o primeiro ato de generosidade perpétua. No dia seguinte, quando o sol nascer, quebre o jejum. Mas antes de comer qualquer coisa para você, alimente outra pessoa. Pode ser um morador de rua, um vizinho necessitado, alguém da sua família que está passando dificuldade. O importante é que seja o primeiro ato depois do selo. Mostra para o universo que você entendeu o princípio. Sua prosperidade não é para acumular, é para circular, para abençoar. Quando você fizer esse primeiro ato de generosidade, o selo da perpetuidade se ativa. A partir desse momento, você está conectado ao fluxo infinito da abundância universal. Para sempre.
Mas deixe-me te contar sobre alguém que fez a terceira fase e teve uma experiência extraordinária. Vou chamá-la de Maria. Ela era professora, ganhava pouco, sustentava 3 filhos sozinha. Maria concluiu a primeira e a segunda fase num só fim de semana. Na segunda-feira, recebeu uma proposta irresistível: dar aulas particulares. Um salário 3 vezes maior que o dela. Ela aceitou imediatamente. Quando teve a certeza de que era o sinal da segunda fase, partiu para a terceira. Jejuou, enterrou um anel, uma relíquia de família, herdado de sua avó. Fez a vigília com fervor. Ao raiar do dia, comprou um farto café da manhã para uma família que conhecia na comunidade. Uma demonstração de compaixão e fé. Uma semana depois, a escola onde dava aulas a ofereceu uma sociedade na empresa. Em 6 meses, ela era sócia. Em 1 ano, havia aberto 3 filiais. Hoje é uma das maiores educadoras da região. Um sucesso incrível. Mas o mais impressionante é o que aconteceu depois. Maria começou a ter ideias de negócios constantemente. Investimentos que davam certo sempre. Parcerias que surgiam do nada. Como se ela tivesse se tornado um imã para oportunidades. Um verdadeiro imã de prosperidade. Isso é o poder da terceira fase. Você não apenas prospera uma vez. Você se torna uma fonte inesgotável de prosperidade. Uma verdadeira cachoeira de bênçãos. Mas há algo mais que Kathryn Kuhlman descobriu. Algo que ela chamava de efeito Abraão. Pessoas ao redor daquelas que concluíram a terceira fase também começam a prosperar. Como se a bênção fosse contagiosa. Uma onda de prosperidade se espalhando. Os funcionários de Maria começaram a receber ofertas melhores. Os filhos dela conseguiram bolsas de estudo. Até os vizinhos relataram melhorias financeiras. A prosperidade perpétua cria um campo energético que beneficia a todos ao redor. Uma verdadeira bênção multiplicadora. Abraão teve a mesma experiência. Todos que trabalhavam para ele prosperavam. Suas cidades se tornavam prósperas. Até os reis da região melhoravam economicamente depois de fazer acordos com ele. Por isso Deus o chamou de Pai de Nações. Não apenas porque teria muitos filhos, mas porque sua prosperidade geraria prosperidade para multidões. Um legado de prosperidade duradouro. Você pode ter o mesmo efeito. Ser uma fonte de bênção para sua família, seus amigos, sua comunidade, sua cidade. Isso é o que acontece quando você ativa o selo da perpetuidade. Um selo de prosperidade contínua. Mas existem algumas coisas importantes que você precisa saber antes de fazer a terceira fase. Primeira, o protocolo é irreversível. Uma vez ativado o selo, não tem volta. Sua vida vai mudar para sempre. Para melhor. Mas vai mudar. Você vai atrair pessoas diferentes. Oportunidades diferentes. Responsabilidades diferentes. Prepare-se para uma transformação profunda. Segunda, você vai ser testado. Depois da terceira fase, aparecerão situações que vão testar seu compromisso com a generosidade. Pessoas vão pedir ajuda. Oportunidades de investir em causas sociais. O universo quer ter certeza de que você mantém o coração certo. Uma prova de fé e generosidade. Terceira, sua prosperidade pode crescer rapidamente. Muito rapidamente. Você precisa estar preparado psicologicamente. Muita gente fica perdida quando a vida muda muito rápido. Tenha sabedoria para gerenciar as mudanças. Aprenda a lidar com o sucesso repentino. Quarta, você vai atrair inveja. Pessoas vão questionar sua prosperidade súbita. Vão inventar teorias, criar fofocas. É normal. Abraão também enfrentou isso. Continue focado no seu propósito. Não se justifique para ninguém. Mantenha o foco em seu caminho. Quinta, você vai sentir uma responsabilidade maior. Não apenas com sua família, mas com causas maiores. Projetos sociais. Expansão do reino de Deus. É o preço da prosperidade perpétua. E é um preço que vale a pena pagar.
Um chamado a uma vida de propósito e serviço. Agora quero te contar sobre um erro que muita gente comete. Elas fazem as 3 fases, prosperam rapidamente e depois relaxam. Acham que não precisam mais se preocupar com princípios espirituais, que a bênção é automática para sempre. Não é assim. O selo da perpetuidade garante que você sempre terá oportunidades de prosperar. Mas você ainda precisa ser fiel aos princípios. Ainda precisa ser generoso. Ainda precisa manter o coração correto. A prosperidade requer manutenção espiritual. Abraão manteve seus princípios até morrer. Por isso sua prosperidade nunca diminuiu. Mesmo em crises econômicas regionais, ele prosperava. Mesmo em guerras, suas riquezas aumentavam, porque estava protegido pelo selo. Uma proteção espiritual inabalável. Você pode ter a mesma proteção, a mesma garantia de prosperidade contínua, mas tem que manter o compromisso. Compromisso com a fé e a generosidade. Deixe-me dar algumas orientações práticas para depois da 3ª fase. Primeira orientação: doe pelo menos 10% de tudo que receber. Não importa quanto. 10% sempre. Pode ser para mim a igreja. Caridade. Causas sociais. O importante é manter o fluxo de generosidade ativo. A generosidade como um ciclo virtuoso. Segunda orientação: invista em conhecimento constantemente. Livros, cursos, mentorias. A prosperidade perpétua exige crescimento contínuo. Você vai receber oportunidades que exigem novas habilidades. O conhecimento como combustível para o crescimento. Terceira orientação: mantenha um diário de gratidão. Anote diariamente 3 coisas pelas quais é grato. A gratidão mantém sua vibração alta. E vibração alta atrai mais prosperidade. A gratidão como chave para atrair mais abundância. Quarta orientação: ajude outras pessoas a prosperarem. Ensine o que aprendeu. Compartilhe oportunidades. Faça conexões. Quanto mais você ajuda outros a prosperarem, mais sua própria prosperidade se multiplica. A prosperidade compartilhada se multiplica. Quinta orientação: nunca use sua prosperidade para prejudicar alguém. Não seja ganancioso. Não seja desonesto. Não explore ninguém. O selo da perpetuidade pode ser revogado se você usar mal a bênção. A responsabilidade que acompanha a prosperidade. Abraão seguiu esses princípios naturalmente. Por isso Deus o escolheu. Não porque era perfeito, mas porque tinha o coração correto, a mentalidade certa, o propósito adequado, o coração como a chave para a bênção divina. Você pode ter o mesmo coração, a mesma mentalidade, o mesmo propósito e receber a mesma bênção. Mas tem uma última coisa que preciso te contar. Algo que Kathryn Kuhlman descobriu nos seus últimos anos de vida. Ela estava estudando textos ainda mais antigos, manuscritos que poucos historiadores conhecem. Um conhecimento ancestral e profundo. Ela descobriu que o protocolo de Abraão não foi criado por Abraão. Ele recebeu de alguém mais antigo, de Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Uma linhagem espiritual antiga e poderosa. Melquisedeque conhecia leis espirituais que poucos humanos já conheceram. Ele ensinou a Abraão não apenas o protocolo da prosperidade, mas também como transmitir esse conhecimento para gerações futuras. A perpetuidade do conhecimento espiritual. Por isso você está ouvindo isso hoje. Por isso eu tive acesso a esse conhecimento através de Kathryn Kuhlman. Por isso ela decidiu quebrar o silêncio antes de morrer. Tudo faz parte de um plano maior. Um plano para levantar uma geração de prósperos que vão transformar o mundo. Pessoas que vão usar sua abundância para resolver problemas, para acabar com a pobreza, para expandir o reino de Deus na Terra. Uma geração de transformação e impacto. Talvez você seja parte dessa geração. Talvez sua prosperidade futura tenha um propósito que você ainda não enxergou. Talvez Deus queira usar você para abençoar milhares de pessoas. Um chamado para um propósito maior.
Só há uma forma de descobrir: aplicando-se o protocolo completo, fazendo as 3 fases na ordem correta, com o coração certo, com o propósito adequado, o caminho para a transformação e a bênção. Se você fizer isso, sua vida nunca mais será a mesma. Em 24 horas você vai começar a ver mudanças. Em uma semana as mudanças vão se acelerar. Em um mês você vai estar vivendo uma realidade completamente diferente. Uma transformação profunda e rápida. Mas tudo depende de você. Eu te dei o conhecimento. Te expliquei o protocolo. A decisão final está em suas mãos. Eu te avisei sobre as responsabilidades. Agora, a decisão é toda sua. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, lutando contra a escassez, trabalhando duro por pouco, vendo oportunidades passarem, repetindo os padrões da sua família, como se a pobreza fosse uma herança inquebrantável, uma marca genética. Ou você pode quebrar esse ciclo, ativar o protocolo de Abraão, entrar na linhagem espiritual dos prósperos, tornar-se um canal da abundância divina, deixar uma herança de bênção, não de privação, para seus filhos, para seus netos, para todas as gerações que virão. A escolha é sua. Mas lembre-se do que Kathryn Kuhlman sempre dizia: oportunidades como essa não aparecem 2 vezes na vida. Quando Deus abre uma porta, você tem que passar. Se não passar, ela pode fechar para sempre. Esta é sua porta. Este é seu momento. Esta é sua oportunidade de mudar tudo, de transformar a sua realidade, de reescrever a sua história. O protocolo de Abraão está em suas mãos. O conhecimento que mudou a história está disponível para você. A prosperidade perpétua está ao seu alcance. Imagine, a água da abundância fluindo livremente, sem mais a sensação da areia escorrendo pelos dedos. Agora tudo depende da sua coragem, da sua fé, da sua determinação para quebrar as limitações do passado e construir um futuro de abundância. Um futuro livre das correntes espirituais que aprisionam sua família há gerações. Abraão teve essa coragem. Kathryn Kuhlman teve essa fé. Eu tive essa determinação. E minha vida mudou completamente. A maldição ancestral de pobreza foi quebrada. A prosperidade floresceu. E agora eu posso compartilhar esse segredo com você. Agora é a sua vez. Aplique o protocolo. Faça as 3 fases. Ative o selo da perpetuidade. Entre na linhagem dos prósperos. Libere-se dos acordos ancestrais de sobrevivência que te prendem a um ciclo de escassez. E prepare-se para testemunhar o poder sobrenatural da prosperidade divina transformando sua vida para sempre. Imagine a alegria, a paz, a libertação. O tempo é agora. A oportunidade é esta. O protocolo é real. Sua prosperidade perpétua começou. Dê o primeiro passo. Confie em Deus. E na orientação de Kathryn Kuhlman,